Quais são os possíveis temas para a redação do Enseja 2024? Eu fui convidada pela Estácio a te mostrar como tirar de 9 para cima na redação do Enseja desse ano, sem que você precise dominar o tema. A Estácio está com um projeto incrível de trilha de estudos para o Enseja 2024, com direito a uma preparação em 4 passos: estudo, aula, simulado e live de correção. É um projeto incrível e gratuito. Eu acho que qualquer pessoa que precisa aprender redação, especialmente para a prova do Enseja, devia se inscrever. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística e especialista em redação do Enem. Eu criei um método para levar as pessoas do absoluto zero a uma nota incrível em redação de uma forma super simples. E até o final desse vídeo você vai ser uma delas. Mesmo que você hoje não saiba nada sobre redação e não faça a mínima ideia do tema que pode cair esse ano. Assim como o Enem, o Enseja cobra um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas sobre um tema que é um problema social. Você vai precisar na redação do Enseja argumentar sobre esse problema e no final resolver esse problema ou propor uma solução, uma resolução para esse problema. No dia da prova, você vai encontrar dentro do caderno de provas, que é aquele caderno onde tem todas as questões, uma proposta de redação. Então vai estar escrito assim, ó, proposta de redação, e dentro dessa proposta você vai encontrar duas grandes coisas que eu quero que você preste atenção. A primeira delas é a frase temática. A frase temática é basicamente uma frase que resume o tema da redação daquele ano. Tome cuidado, a frase temática não é aquela frase que tem na frente do caderno de provas que você precisa escrever igual ao que tá ali para que tua redação seja corrigida, para que tua prova seja válida. Não é isso. A frase temática tá dentro da proposta de redação, tá? Isso é muito importante, porque se você confunde isso, você já zera a redação logo de cara. Basicamente, a frase temática vai estar marcada de alguma forma, ou ela vai estar em negrito, como é esse caso, ou entre aspas, vai ter algum destaque, tá vendo? E ela tá dentro do que a gente chama de comando. Comando é essa parte, esse textinho que diz exatamente o que você tem que fazer. Por exemplo, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aí tem o tema escrito, essa é a frase temática, tá? Novas formas de consumo consciente, por exemplo. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Logo embaixo vão ter os chamados textos motivadores. São textos que estão ali para te ajudar a entender qual é o tema e saber o que você tem que falar na tua redação. Geralmente são 2, 3, 4 textos motivadores e eles gostam bastante de colocar dentre esses textos coisas visuais. Então perceba nesse caso, a gente tem aqui uma propaganda, né, orientando o que você deve fazer para fazer escolhas boas para o meio ambiente e para o bolso. Aí aqui a gente tem uma espécie de infográfico e outros 2 textos que não são visuais. É extremamente importante que você leia tudo isso, palavra por palavra, antes de decidir o que vai na tua redação, tá bom? Mas a pergunta que todo mundo quer saber, Luma, que tema será que vai estar dentro dessa proposta no dia da prova? Para a gente conseguir imaginar o tema desse ano, a gente tem que olhar para os últimos temas que caíram. Em 2023, a gente teve 4 provas de redação. Uma aplicação numa época do ano, outra aplicação em outra época do ano, uma para ensino fundamental, outra para ensino médio. O primeiro tema aqui de 2023 foi a importância da doação de órgãos. Então a frase temática foi essa. Basicamente, nessa redação, nos textos motivadores, estava escrito que a doação de órgãos no Brasil, ela não acontece de uma forma muito ágil. Não tem muitos órgãos e nenhum processo ágil para essa doação. Então, muita gente acaba ficando na fila por muito tempo, tendo sua vida colocada em risco. Outro tema de 2023 foi a importância do cuidado com o planeta Terra. Nos textos motivadores, tinha as informações de que a gente não tem um cuidado muito adequado com o planeta Terra hoje em dia. Então, basicamente, as escolhas das pessoas estão prejudicando o meio ambiente. Outro tema de 2023 foi desafios para o enfrentamento ao cyberbullying. Cyberbullying é o bullying que acontece na internet, então por meio de redes sociais, por exemplo. E o último tema de 2023 foi ações para o combate ao trabalho infantil no Brasil. Esse tema foi muito curioso dele ter caído, porque trabalho infantil já caiu no Enem. E até então a gente tinha uma tradição de o que cai no Enseja não cai no Enem e vice-versa.
vice-versa, os temas não se repetem. Porém, não sei por quê, não sei se por uma questão intencional ou por falta de atenção da equipe organizadora do Enseja, um tema que já caiu no Enem, caiu no Enseja. Os temas do Enem 2022 eu consegui em PDF aqui para te mostrar. Olha só. O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil. E aí, basicamente, a gente tem os textos motivadores falando sobre a importância dessa ancestralidade, né, da tradição oral, que é basicamente a fala. A gente não tinha escrita aqui no Brasil muito tempo atrás, mas a gente tinha uma tradição oral. Histórias e culturas que eram passadas por meio da fala. E aí, basicamente, os textos motivadores aqui falam da importância disso e do quanto a gente não tem uma valorização dessa tradição oral. Ainda em 2022 caiu Desafios da Indústria da Moda para Preservação do Meio Ambiente. A gente tem aqui um tema que problematiza o fato da moda estar sempre se renovando e gerando novas necessidades de consumo e novos descartes de lixo, né? A indústria da moda é uma indústria que polui muito o meio ambiente. Então a gente tem aqui a questão de consumo de água, há um consumo muito grande de água para produzir roupa, emissão de carbono e desperdício, né? Porque as pessoas estão sempre comprando novas roupas e se desfazendo das que tinham anteriormente. Outro tema de 2022 foi a luta pela moradia no Brasil. Basicamente aqui fala que mesmo que a moradia seja um direito básico constitucional, muitos brasileiros ainda não têm sua própria moradia, não têm acesso à moradia. Ainda em 2022 caiu a necessidade de diálogo entre as pessoas. Por quê, Luma? Por que tem tantos temas? A gente tem aqui, ó, 2 propostas de redação que tá escrito Brasil aqui em cima, provavelmente é uma de ensino fundamental, outra de ensino médio. E a gente tem a prova PPL, que é a prova para pessoas privadas de liberdade. Então, cai outro tema, obviamente, não vai cair um tema que já caiu. E aqui também tá escrito exterior. Eu imagino que seja uma edição da prova para pessoas que, de repente, são imigrantes, né? Imagino que seja isso. Por isso, tantos temas em um ano só. Mas quando você for fazer o Enseja esse ano, vai ter apenas um tema lá para você fazer a redação, tá? Não se preocupe, você não vai ter que escolher, vai ser um tema apenas, vai ser bem facinho de entender. E esse tema foi a necessidade de diálogo entre as pessoas. E aí, basicamente, os textos motivadores dizem que a gente não tem um diálogo muito bom aqui no Brasil, né? Outro tema, ainda de 2022, agora para exterior e ensino médio, foi estratégias para enfrentamento da xenofobia contra estrangeiros no Brasil. Olha que tema interessante, caiu justamente na prova do exterior. E é basicamente aqui fala o quanto no Brasil ainda temos xenofobia, que é o preconceito contra pessoas de outras nacionalidades ou de outras origens, que nasceram, sei lá, em outro estado, em outra cidade, em outro país, em outro continente. Em 2021, a gente teve o tema Abandono Afetivo do Idoso no Brasil. Foi um tema para o pessoal do ensino fundamental. Basicamente, esse tema fala o quanto o idoso é abandonado do Brasil, não só no sentido prático, tipo, abandonado numa casa de repouso ou não tem acesso ao seu próprio dinheiro, mas também ao afeto, ao carinho de seus familiares, tá? Então, esse é um tema muito relevante. Outro tema do mesmo ano foi o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Um tema forte, pesado, que muita gente acredita que nem poderia cair numa prova como essa, mas caiu e foi a prova para ensino médio. Depois, no mesmo ano, a gente teve na prova PPL para ensino fundamental o tema a importância do saneamento básico para a população brasileira, que na minha opinião é um dos temas mais relevantes que poderiam cair numa prova como essa, de verdade. É assustador o fato de que em pleno século XXI, grande parte da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Esse é um tema que eu adoraria que caísse no Enem, por exemplo, mas já caiu no Enseja. No mesmo ano, na prova PPL para ensino médio, a gente teve o tema Formas de enfrentar a baixa escolaridade de brasileiros, né, que é o fato de que no Brasil o acesso à educação ainda é um privilégio, muitas pessoas não têm acesso ou evadem, não começam a sua vida escolar, mas não completam. E isso é uma realidade, é por isso, inclusive, que existe a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, e o Enseja. Então, esse é um tema que automaticamente já mostra sua relevância. Os temas de 2020 não estão no site do Enseja, não sei porquê. Então, eu peguei alguns temas do Enem 2019, que são esse que eu te falei no começo do vídeo, novas formas de consumo consciente, e também esse outro tema que eu achei muito interessante, que é a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Gente, um tema que em 2019 já era relevante,
relevante, hoje em dia mais relevante ainda. Por que a gente passou por todos esses temas? Primeiro, para que você não coloque energia achando que algum deles pode cair. Como esses temas já caíram no Enseja nos últimos anos, não vão cair de novo. Mas o que eu quero que a gente faça com esses temas? Que a gente observe o que eles têm em comum. Eles são temas super diferentes, ó. Tem tema que tem a ver com redes sociais, tem tema que tem a ver com consumo, tem tema que tem a ver com educação, tem tema que tem a ver com saneamento básico, outro com segurança das crianças e adolescentes, outro com idosos, outro com pessoas estrangeiras. Então, assim, são temas extremamente diferentes entre si. E esse ano pode cair um tema também totalmente diferente desses. Mas o que todos esses temas têm em comum? E é isso que eu quero que você anote. Todos eles são problemas. Não importa como esses temas vêm escritos. Por exemplo, se a gente pegar esses temas de 2023, que eu falei lá no começo, a importância da doação de órgãos, a importância do cuidado com o planeta, a gente pode pensar que são temas positivos. Tipo, Luma, no Enseja, então, pode cair um tema negativo, como xenofobia, mas um tema positivo, como cuidado com o planeta? Não. Não importa como o tema vem escrito, sempre vai ter por trás dele um problema. Então, quando o Enseja coloca a importância da doação de órgãos, o que ele está querendo dizer pra gente é que a gente não dá, enquanto sociedade, enquanto Brasil, a devida importância à doação de órgãos. Quando o tema é a importância do cuidado com o planeta Terra, o que ele quer dizer é que não há uma valorização do cuidado com o planeta Terra. Ou seja, por trás do tema do Enseja sempre vai ter um problema. Sempre você vai ter que argumentar sobre um problema. E aí você pode me perguntar, por que, Luma? Por que o Enseja sempre cobra um problema? Porque o Enseja pede uma solução. Lá no último parágrafo da tua redação, você vai ter que dizer alguma ação para pelo menos diminuir aquele problema. E como é que ele iria cobrar uma solução se ele não te dá um problema? Então o Enem e o Enseja sempre vão te dar um problema. E saber disso vai mudar a tua forma de enxergar a redação. Em vez de você buscar se preparar para temas específicos, tentando imaginar apostas do que pode cair esse ano, você vai, a partir de agora, se preparar para falar sobre problemas. Você tem que saber falar sobre problema de qualquer área. É problema de educação? Você consegue argumentar. É problema de saúde, você consegue argumentar. É problema de meio ambiente, você consegue argumentar. E a notícia boa é que os problemas de um país como o nosso, eles são muito semelhantes. Por exemplo, se a gente for pensar no papel do governo, a gente pode perceber que o governo tem um papel falho com relação a qualquer um desses temas. Saneamento básico seria a função do governo. Cyberbullying precisava ter uma ação governamental para cuidar disso, uma responsabilidade governamental para isso. Problemas de meio ambiente, idem. Então, se eu sei argumentar falando que o governo está sendo falho, eu consigo argumentar qualquer tema. E isso vale para todos os pontos da redação, sobre os quais eu falei no nosso outro vídeo de redação pro Enseja. O que eu quero de você agora é que você chegue no Enseja e consiga entender esse problema, porque não adianta nada você saber que o Enseja sempre cobra um problema, se chega lá na hora você não consegue interpretar texto e entender. E tem uma ferramenta que a gente usa para fazer isso, uma ferramenta que eu criei para ajudar os meus alunos a entenderem qualquer tema no dia do Enseja, mesmo que caia um tema sobre o qual eles nunca ouviram falar. E essa estratégia se chama Lupa VCRC. Lupa porque a gente vai dar zoom, vai dar foco em algumas informações. Então, em vez de você chegar lá no dia da prova e tentar entender absolutamente tudo, e se você não entender um detalhezinho da proposta, você já travar, você vai colocar a lupa, vai dar um zoom em 4 informações. Então tem 4 coisas que você vai buscar nos textos motivadores e que se você não encontrar lá, você vai buscar dentro da tua cabeça. Vai pensar sobre isso. Que são VCRC. Então essa estratégia se chama lupa VCRC. V é de vítimas. Então a primeira coisa que você vai buscar na proposta de redação é quem são as vítimas desse problema. Vamos pegar como exemplo essa proposta aqui. Estratégias para enfrentamento da xenofobia contra estrangeiros no Brasil. Só lendo a frase temática, eu já consigo saber que as vítimas são os estrangeiros. Então, nesse caso, eu vou colocar na minha redação a minha empatia, eu vou me colocar no lugar desses estrangeiros que chegam no Brasil e são tratados de uma forma não legal, não valorizada, sofrem preconceito e essas vítimas têm que estar na minha redação. O C é de causas. Quais são as causas da xenofobia contra estrangeiros no Brasil? Por que isso acontece? Então eu vou ler os textos motivadores e vou buscar as causas, tá? Nesse caso são só 2 textos motivadores. Luma, não encontrei.
Não, li os textos motivadores, não encontrei as causas. O que você vai fazer? Você mesmo vai anotar causas, vai pensar. Por que será que no Brasil há a xenofobia contra estrangeiros? Quais são as causas disso? Eu consigo pensar no individualismo, no fato de que a gente vive numa cultura de pessoas que se colocam em primeiro lugar e tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Eu posso falar sobre questões culturais, né? O fato de que muitas vezes, dependendo do país do qual essa pessoa veio, a gente já tem uma visão negativa sobre aquele país. Então, culturalmente, já há esse preconceito. Eu posso falar sobre legado histórico, pensar que não é de hoje que existe a xenofobia no Brasil. Eu posso olhar para a omissão governamental, que não pensa numa forma de inserir esse estrangeiro de forma satisfatória. Eu posso falar sobre a má influência midiática, dizer que a mídia não faz esse papel de combater a xenofobia, trazendo, sei lá, de repente algum personagem numa novela, ou mais reportagens nos telejornais. Enfim, tem várias causas que eu posso pensar, tá vendo? E depois disso eu vou buscar os responsáveis. Quem são os responsáveis por esse problema, pela xenofobia? É a mídia? É o governo? É a escola? É a família? Eu vou pensar. Se não tiver escrito nos textos motivadores, eu é que vou colocar. E por último, quais são as consequências? Ou seja, por que é ruim que haja xenofobia? O que isso gera na vida dessas pessoas e na nossa vida, na vida dos brasileiros? Porque se não tem uma consequência, não é algo ruim, não é um problema. E se não é um problema, não seria tema no Enseja. Então, pensar as consequências é essencial para que eu consiga enxergar o problema por trás daquele tema. Vamos pegar agora os temas de 2023 e fazer esse exercício. O primeiro tema de 2023 é a importância da doação de órgãos. Nesse caso, quem são as vítimas? São pessoas que têm problemas de saúde e que precisam de um novo órgão para sobreviver. Quais são as causas? Eu penso que muitas vezes falta de conhecimento das famílias de como que funciona a doação de órgãos e também individualismo, né? O fato de que muito dificilmente alguém vai querer se dispor a doar um órgão para outra pessoa parar sua vida para fazer isso. É uma questão de muito altruísmo. Quem são os responsáveis? A gente pode responsabilizar as pessoas não doadoras de órgãos, a gente pode responsabilizar a mídia, pode responsabilizar o governo, que mesmo que a gente tenha no Brasil um sistema de doação de órgãos muito avançado, a gente não tem uma cultura voltada para isso. E quais são as consequências? As complicações dos problemas de saúde das pessoas que levam muitas vezes a óbito. Vamos pegar o tema importância do cuidado com o planeta Terra. Quem são as vítimas nesse caso? É o meio ambiente, é o próprio planeta e também, por extensão, o ser humano, porque nós somos prejudicados pelos problemas ambientais. Há catástrofes ambientais que impactam de forma muito negativa a nossa vida. Quais são as causas? Eu percebo que falta de consciência ambiental, né? Ou seja, falta de conhecimento. A questão da priorização dos interesses financeiros. Muitas vezes as empresas colocam o dinheiro em primeiro lugar e poluem mesmo o meio ambiente sem nem pensar duas vezes. O descaso governamental. Quem são os responsáveis? O ser humano em geral e de forma mais específica eu posso responsabilizar empresas, governo, mídia. E quais são as consequências? O desequilíbrio ambiental e a possível, inclusive, extinção da humanidade. Sem falar nos problemas de saúde que já existem por questões ambientais. Percebe como mesmo temas que começam com a importância de eu consigo problematizar e consigo aplicar a lupa VCRC? Levando tudo isso em conta, quais são minhas apostas de tema para o Enseja desse ano? Pode cair literalmente todo e qualquer problema. Mas eu peguei aqui alguns exemplos para que você possa treinar a redação. Pode cair um problema educacional, como a importância da inclusão digital na educação básica, ou os desafios da educação remota no Brasil, ou a importância da educação financeira nas escolas. Eu fiz uma listinha aqui. Ou a evasão escolar no ensino médio, que é um tema parecido com o que já caiu, mas não é igual. Pode cair um tema da área de saúde, como a importância da saúde mental nas escolas, ou a vacinação como instrumento de saúde pública, ou os impactos da alimentação saudável na qualidade de vida. Luma, se cair isso, não é um tema positivo? Não. Se no Enseja cai um tema sobre alimentação saudável, significa que no Brasil nós não temos uma alimentação saudável. Outro tema, a importância da atividade física regular. A gente pode pensar em temas de segurança, como a violência urbana e seus efeitos na sociedade, ou a importância da educação para a prevenção de drogas, ou ainda a segurança no trânsito e a educação de motoristas e pedestres, né, que a gente sabe que o trânsito no Brasil é uma loucura e uma das principais causas de morte, inclusive. Ou ainda, a tecnologia como ferramenta para segurança pública. Então perceba, pode cair qualquer
problema de qualquer área. O mais importante de tudo é eu ter a lupa VCRC, porque chegando na hora da prova, mesmo que caia um tema sobre o qual eu nunca ouvi falar, eu tenho que ser capaz de entender, eu tenho que ser capaz de interpretar. E como fazer a redação para esse tema é o que eu te expliquei no nosso outro vídeo. Isso é muito mais útil do que tentar acertar o tema em si, errar, chegar na hora da prova e não ter o que dizer. Agora que você já sabe quais são os possíveis temas para o Enseja desse ano e como agir frente a eles, eu quero te fazer um convite. A Estácio preparou uma jornada de preparação incrível para o Enseja, com aulas, lives, e-books, especialistas em todas as disciplinas da prova. E o melhor, é gratuito, gente. É um projeto assim que eu tô apaixonada, de verdade. Porque eu sei que fazer uma boa prova do Enseja vai mudar a tua vida, vai acelerar a realização dos seus sonhos e vai te colocar dentro da universidade muito mais rápido. Então eu sou muito fã da prova do Enseja, de como ela funciona, e eu quero te ajudar a ir bem nessa prova. Para isso, você vai se inscrever na jornada da Estácio no link que eu vou deixar aqui embaixo. Vem a aprovação e ponto.